Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que o Espírito Santo está aqui. E nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar, né, a nossa meditação da semana passada. E vamos aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos fazer uma oração e partir de onde que nós paramos semana passada mesmo? Vamos ver, passa alguns slides aí, Davi, por favor. Isso nós falamos, espera aí, teologia da espiritualidade, teologia da espiritualidade, oi? Não entendi. Você anotou? Referência bíblica? Foi a última? Mateus 6, do 9 ao 13. Vai, tudo bem? Segura. Vai, continua então. Deixa eu ver. A Júlia anotou. Mais uma, Davi. Referência bíblica, Mateus. Vai estar Mateus embaixo. Vamos lá. Práticas espirituais. Não, a gente não falou de oração. Volta um. Opa. Acho que foi aquele lá. Aí, ó. Isso, aí, ó. Pronto. Isso, práticas espirituais. Foi aí. Aí nós paramos aí. Eu vou falar de novo dessas práticas aí. Volta um, Davi. Tá bom, é aquela lá mesmo. Pode ir. Aí, fechou. Pai, nós te damos graça por estarmos aqui mais um dia reunidos, Senhor, em sua presença, diante da sua palavra. Pai, cada um passou por um dia diferente, cada um teve, talvez, Senhor, uma luta, talvez um desafio a enfrentar, e está aqui cansado, Senhor, talvez oprimido, talvez, Senhor, o inimigo queira atrapalhar esse momento de desenvolvimento, de crescimento dos teus filhos, e nós não aceitamos isso porque nós estamos diante da sua palavra. Então revigora a nossa alma, revigora o nosso espírito, fala conosco, que nós possamos crescer nessa noite, que nós possamos ser estruturados, construídos pelo poder da sua palavra. Nos ensina, nos corrige se necessário. Faça conosco nessa noite, Senhor, o que o Senhor fez com seus discípulos, os limpou, os purificou, os transformou pelo poder da sua palavra. Então venha ao nosso coração e nos ensina, nos instrui, Pai, para que possamos, meu Deus, crescer, meu Deus, em estatura espiritual, porque foi para isso que o Senhor deu, uns para apóstolo, outros para pastores, profeta, evangelista e mestre. Foi para o crescimento da sua igreja. Se não for para crescer, Senhor, não há motivo de estarmos aqui. Queremos crescer em sua presença, Pai, e em sua presença chegarmos à maturidade de homens e mulheres perfeitamente preparados para toda boa obra. Nos ensina nessa noite, Espírito Santo. Nós colocamos o nosso coração à sua disposição em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Cadê? Práticas espirituais. É isso aí. É o slide número 9, eu acho. 9 ou 8, né? Não tenho certeza. Práticas espirituais. Nós vamos falar de 3 práticas. 3. Duas dessas 3 práticas, eu tenho uma certa vivência. A terceira eu tenho algumas experiências, mas não vou dizer que eu domino essa arte, essa área de conhecimento que é o jejum, tá? Mas vamos falar primeiro da oração e depois a gente segue. Práticas espirituais. Oração, gente. Lembra que a gente estava falando, só recapitulando, né? A gente veio falando sobre relacionamento com Deus, né? Teologia da espiritualidade. A gente veio falando sobre o que não é um movimento pentecostal, né? O que não é espiritualidade e o que é espiritualidade. Na primeira aula a gente tentou quebrar esse julgamento que as igrejas fazem umas com as outras, né? Então aquele julgamento de aquela igreja pula, roda, sapateia, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali é do inimigo, e a gente viu aqui que não é bem assim.
Não é bem assim, porque muitas dessas igrejas, elas têm a presença de Deus, né? E Deus já fez muitas coisas dentro dessas igrejas, tá? O que falta, e no meu entendimento, que foi o que a gente falou na semana passada, é o domínio próprio, o controle, né? Aquilo que Paulo fala do nosso culto racional, né? Que é aquele que fala em línguas e que não tem interpretação, fale consigo mesmo. Então, é possível dominar, é possível controlar. Tá verde? Tá gravando? Tá. É possível controlar, né? Controlar aquilo que a gente está, aquilo que o Espírito Santo está fazendo através de nós, né? O Espírito é sujeito ao profeta, né? Então a gente pode dizer que tem domínio sobre como falar e quando falar. A gente só não tem domínio, até só o que falar, tá? Mas o Espírito Santo, ele te dá uma mensagem para entregar para alguém, ele te mostra alguma coisa, ele te dá uma visão e ele te conduz para você fazer essa obra, né? Para você realizar isso em nome dele. Só que nós temos controle sobre isso, tá? Tem até uma experiência que eu tive uma vez, porque assim que eu recebi os dons, alguns dons espirituais, eu fiquei com bastante medo, tá? Não sei se vocês ficariam, mas eu fiquei. Eu fiquei com medo. Por quê? Eu estava numa casa, fazendo um culto no lar com o pastor, e o pastor falou assim: irmão Júlio, toca um louvor aí. Eu comecei a tocar um louvor sobre liberdade, né? Liberdade, falando de liberdade, e tinha uma mulher que chorava copiosamente enquanto eu estava louvando. E dentro de mim veio assim, como eu não tinha experiência, eu não sabia que aquilo ali era a voz de Deus falando comigo. Aí veio assim dentro de mim, um pensamento, né? Fala para ela que eu vou tirar o filho dela da prisão. Aí eu pensei comigo assim, não. Até parece. Eu nunca vi a mulher. Nem sei se ela tem filho. E mesmo que ela tenha filho, qual é a chance do filho dela estar preso? E aí terminou o louvor, e aquela mulher chorando, e o pastor falando com todo mundo, e eu pensando comigo assim, fala para ela que eu vou tirar o filho dela da prisão, que eu vou tirar o filho dela da cadeia, que eu vou fazer uma obra na vida do filho dela. E eu falei, meu Deus, que eu não vou falar isso, não é possível. Não, eu não conseguia interpretar que aquilo ali era a voz de Deus, porque eu não tinha essa experiência. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou usar uma estratégia. Aí tinha uma pessoa do meu lado, eu chamei e falei, vem cá. Enquanto o pastor estava falando, eu falei assim no ouvido dela, você conhece aquela pessoa ali? Conhece aquela mulher? Conheço. Você sabe se ela tem filho? Tem sim, ela tem 2 filhos. E por acaso tem algum que está preso? Ela falou, tem um que está preso. Aí eu criei coragem, irmão. Aí eu soube que aquilo que estava dentro de mim não era meu. Era Deus falando, porque eu não sabia nada sobre aquela mulher. Nem o nome dela eu sabia. Aí eu fui até ela e falei o que estava no meu coração. Que Deus ia tirar o filho dela da cadeia e que ia fazer uma obra transformadora na vida dele. E aquela mulher chorou, agradeceu a Deus. Nunca mais vi, tá? Mas eu tenho certeza que Deus fez essa obra. Tenho certeza que Deus fez essa obra. Por quê? Porque são dons espirituais sendo manifestos. Mas observa como existe o domínio sobre isso. Não é aquele negócio assim, sabe? Eita, recebi a visão, eu tenho que ir lá agora, falar agora, gritar no meio de todo mundo. Não tenho. Não tenho, porque o Espírito Santo não me possui. Tá? Não é uma possessão espiritual. Tá? É uma conversa, é um diálogo. O Espírito Santo fala no meu ouvido e eu vou lá e faço o que tem que ser feito. No momento em que eu achar oportuno, em que eu acreditar que é o momento melhor para se falar. Tá? E muitas pessoas não têm esse domínio, por isso fica aquela desordem no culto. Aí um roda daqui, outro pula de lá, outro grita de lá, outro profetiza de lá, e fica aquele negócio em desordem, porque as pessoas não sabem que dá para dominar isso. Agora, quer falar de vida espiritual de verdade? Nós vamos falar de práticas espirituais. Tá? Porque vida espiritual não é... Lembra que eu falei semana passada? Tinha um pastor que ele rodava a vigília inteira? E eu falava, nossa, que coisa de Deus, né? Porque ninguém aguenta rodar 4 horas seguidas. Cara, tem que ser Deus esse negócio aí. Eu achava aquilo espiritualíssimo demais. E aí depois a gente teve notícia, né, do
da queda do pastor e tantas coisas erradas que ele estava fazendo. E espiritualidade mesmo estava faltando, né? Embora era uma pessoa que rodava bastante. Então vamos lá para as práticas espirituais. Ela não está em primeiro lugar porque é mais importante, tá? É só porque tem que ter uma sequência mesmo. E todas elas são importantes. Vamos falar sobre a oração. A oração é a comunicação com Deus. É um momento de expressão pessoal de adoração, súplica, confissão e ação de graças. Importância da oração. Qual que é a importância? A oração mantém o cristão em comunhão com Deus, fortalecendo sua fé e aumentando sua dependência dele. Faz sentido isso aqui para vocês? Faz. Sim ou não? Sim. É o que eu sempre falo, eu sempre uso como exemplo a nossa casa, a nossa família. Nossa família. Quem passa mais tempo com a sua família? É uma pergunta, né? Quem passa mais tempo com a sua família? Você ou eu? Sua família, quem passa mais tempo? Você ou eu? Isso, você. Então quem conhece mais sua família? Você ou eu? Por que você conhece mais? Porque você convive. Porque você se comunica com ela. Por isso você acaba conhecendo mais. Essa comunicação no mundo espiritual é feita a partir da oração. É a oração. Não tem outro caminho. Por isso que você vai ver que os homens, todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, tinha o seu momento, sua prática de oração, sua vida com Deus, seu relacionamento pessoal com Deus, através da oração. Certo? Aí nós terminamos na semana passada falando que aquela frase que eu falei que causou um pouco de impacto, né? Depois a André teve que ir embora, a gente acabou ficando aqui mais uns 40 minutos, André. Nós saímos daqui, era umas 10h20. Meu esposo subiu no mesmo ônibus que eu. Aí, ó. Umas 10h20 da noite nós saímos daqui. E eu falei pro pessoal, pode ir embora, tá, gente? Mas como tem gente com dúvida aqui, nós vamos ficar. E essa semana, assim, ó, foi algo... O que a gente conversou aqui no final daquela aula, semana passada, a semana toda eu usei aquilo para instruir muita gente. Para instruir muita gente. Né? Deus não quer ouvir a sua oração. Olha só. Deus não quer ouvir a sua oração. Essa foi a frase, né, que deu um impacto. Como assim? Como assim que Deus não quer me ouvir? Aí a pergunta era, né? Mas Daniel orava 3 vezes por dia. Mas não sei quem orava tantas vezes por dia. Mas não sei quem e tal. E aí eu expliquei. E eu coloquei aqui, deixei bem claro para todo mundo aqui, que a oração que Deus responde e que Deus ouve, ela é a oração que vem do coração. Tá? Ela vem do coração. Ou seja, você acredita naquilo que você está falando. Você confia naquilo que você está falando. Tá? A oração que Deus ouve é a oração feita com fé. Sem duvidar. Aí eu perguntei, quantas vezes a gente já orou duvidando? Aí todo mundo falou, é verdade. A gente já orou duvidando. Tinha uma pessoa enferma lá em casa, aí eu falei, vou usar a palavra agora, vou fazer uma oração por essa pessoa, tomei coragem, fui lá, em nome de Jesus, sai a enfermidade. Fiquei pensando assim, será que saiu? Será que saiu? Será que não saiu? Você pediu com dúvida. Pediu com dúvida. Tiago fala o quê? Que o homem que pede a Deus alguma coisa com dúvida é semelhante à onda do mar. Vai e vem. O vento leva para onde quer e ele diz assim, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha só. Então, qual é o momento certo de pedir? Aí João fala assim, tudo que pedirmos a Deus segundo a sua vontade, isso ele fará. Então qual é o momento certo? Qual é o pedido certo e qual é o momento certo? Ninguém sabe. Quem sabe o momento certo e o pedido certo que tem que ser feito? O Espírito Santo. Ele vai gerar isso em nós. E quando ele gera isso em você e você pede, o que acontece? A resposta vem. O próprio Espírito Santo gera em você. Quando a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quando você ora, quando você não tem palavra, mas você tem
lágrima, você tem o seu coração derramado e o Espírito Santo intercede por você. Tá? A oração tem um poder muito grande. Eu dei o exemplo de Ana. Ana subiu quantas vezes para o templo para orar pedindo Samuel? Diz a Bíblia que ela subia todos os anos. Ano após ano. E Deus respondia? Não. Mas não teve um ano que ela foi orar e ela não tinha palavras? E o que ela fez? Diz a Bíblia? Ela só resmungava. Balbuciava. Isso. É um resmungar do coração. Eu vejo que Ana orou por todos os anos por um desejo. Um desejo que ela tinha. Mas que naquele último ano ela usou o coração para orar. E quando ela usou o coração, o milagre veio. Tá? Por que não respondeu? Porque alguns vão dizer assim, porque não era o tempo. Nunca vamos levar a responsabilidade para a oração. Porque Jesus, quando viu a irmã de Lázaro, que ela falou assim para ele, se o senhor tivesse vindo antes, Lázaro não estaria morto. Qual que é a resposta de Jesus? Eu não disse, se creres, verás a glória de Deus? Eu não disse, se creres, verás a glória de Deus? Então, às vezes, a gente está jogando palavras para o céu, que está batendo nesse teto aqui e está ficando. Não vai. Simplesmente não vai. Não vai porque nós estamos forçando isso a acontecer. Agora, quando vem de dentro, quando o pedido é do coração, não tem como Deus rejeitar. Aí o salmista, eu usei uma palavra do salmista durante essa semana, tá, gente? Eu instruí algumas pessoas sobre isso. O salmista dizendo que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Alguém arrependido, certo? Alguém arrependido e com um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, tá? Então a oração que Deus ouve é a oração que vem do nosso coração. Eu acredito nisso. Vamos ver Mateus? Não, Mateus é a oração do Pai Nosso, né? Essa a gente já conhece, né? Ensinada por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós não precisamos analisar esse texto. Pode haver uma outra oportunidade para isso. Vamos ver Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Tá? Nós somos inspirados, gente, assim, biblicamente, inspirados a orar. Quer ver? Vamos lá em Efésios. Vamos ver a armadura do cristão? Só o 6. Lê o 7, por favor. O 7, isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o poder da oração. Cadê a armadura do cristão? Cadê? Efésios capítulo 6, versículo 10. Lembra da armadura? Versículo 14 em diante. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Continua. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí é tudo armadura, né? Armadura.
Agora, continua. Vê o último versículo aí. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tá aí. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Olha aí, olha isso aí. Então é assim, ó. A armadura do cristão tá aí. Capacete, couraça, né? Fé, evangelho, tá tudo aí, tá tudo aí. Quando ele termina de citar a armadura de um cristão, o que ele diz? Qual que é o conselho de Paulo? Versículo 18. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, ela não faz parte da armadura do cristão, tá? Ela não é o capacete, você pode ver, não é o capacete, não é a espada, não é o escudo, não é nada disso aí. Só que o apóstolo Paulo não tira a oração de dentro dessa escrita, né? Desse desenvolvimento da mente dele a respeito do que é a armadura de um cristão. Muito pelo contrário, ele termina regando tudo o que ele estava falando, dizendo: orai em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora, olha que interessante, em todo o tempo no quê? Não é de qualquer jeito. Em todo o tempo no Espírito. A pergunta é, esse Espírito aí é com E minúsculo ou maiúsculo, gente? Hã? É maiúsculo? É maiúsculo, né? Lembra? Espírito maiúsculo é quem? É o Espírito Santo. E o Espírito com E minúsculo? É o Espírito humano, né? O Espírito Santo, orar em todo o tempo no Espírito. No Espírito. Que oração é essa? Que oração é essa, gente, no Espírito? Por quê? Não é no Espírito minúsculo aí. Não é no meu Espírito. É para orar no Espírito Santo. Como no Espírito Santo? Ele intercedendo por nós? O que mais? O que mais? O que mais vocês acham que significa esse no Espírito? Somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. Então, continua. Somos o templo do Espírito Santo. Então, continua. Então, essa conexão Ai, gente, que difícil. Mas somos o templo do Espírito. Somos o templo do Espírito. Como assim orar no Espírito? Como orar no Espírito, gente? Algumas tirando o quê? Toda dúvida, toda falta de fé. Olha, Orando crendo. algumas orando crendo, tá? Alguns pentecostais acreditam que isso aqui é orar em línguas, tá? Alguns pentecostais acreditam que essa oração aqui é oração em línguas. Você está orando no Espírito Santo. Agora, orar no Espírito Santo, no Espírito, é junto com Ele, entrelaçado com Ele. Ok? Como é que eu oro junto com o Espírito Santo? Porque se eu vivo com o Espírito Santo, eu ouço o Espírito Santo. E se eu ouço o Espírito Santo, eu conheço a sua vontade. Eu sei o que Ele quer fazer. É quando às vezes durante o dia a gente está conversando, daqui a pouco vem algo assim, a gente começa a conversar E orar por situações que às vezes nem estava na sua cabeça. É isso aí. É isso aí. Acontece muito assim, ó. A Thaís tem esse negócio. A Thaís faz assim. A Thaís está lavando a louça em casa, aí daqui a pouco vem alguém na cabeça dela. Como assim vem na cabeça? Gente, se você vive no Espírito, ou com o Espírito, você ouve o Espírito. E aí o Espírito Santo está impulsionando o coração dela para orar
por uma pessoa. E ela começa a orar por essa pessoa, e no meio da oração, ela começa a orar coisas que ela nem mesmo sabe, mas ela começa a pedir. Palavra que vem na hora ali. Aí ela fala, Senhor, cura essa pessoa, Senhor. Cura essa pessoa, cura. E ela começa a orar por cura, só que ela não tem a informação de que a pessoa está doente. Mas ela está orando por cura. Tá? E aí ela está orando isso justamente alinhado com o Espírito Santo. Tanto que, sempre depois disso, vem alguma informação dizendo, tá vendo aquele dia que você orou por tal pessoa para cura? Olha o que aconteceu. Deus curou ela porque ela estava doente, disso. Tá? Em todo o tempo no Espírito, gente, não é orar das 6 da manhã, a hora que você acorda, das 4:30 da manhã, a hora que você acorda, até as 10 da noite. Tá? É orar de acordo com o que o Espírito Santo coloca no seu coração. Entende? O Espírito Santo gera no seu coração e você ora. E quando você ora, acontece. Tá? E um cristão que ora no Espírito, é um cristão que tem resposta de Deus. Já viu quantas vezes você queria orar pedindo alguma coisa para Deus, mas você nunca se sentiu motivado em fazer aquilo? E aí você ficou na sua ali, nunca se sentiu motivado. Aí um dia você falou, hoje eu vou orar. Então, eu lembro de um dia que eu estava ministrando uma palavra na igreja e essa palavra começou a falar muito com uma determinada pessoa. E aí ela falou assim, a pessoa orou assim, Deus, se essa palavra aí é para mim, o Senhor vai chamar pelo meu nome. O pregador vai me chamar pelo nome. Certo? Por quê? Se não podia fazer isso em todas as palavras? Mas se funcionou uma vez, vai funcionar em todas. Né? Não, Senhor, hoje ela vai chamar meu nome. Hoje o fulano vai falar meu nome. Hoje o ciclano vai vir me buscar aqui, vai pegar na minha mão. Você ora todo dia assim? Não, mas nesse dia a pessoa sentiu vontade de pedir aquilo. E aí, quando ela termina de falar, Senhor, chama pelo meu nome, aí Deus dá o nome da pessoa na minha boca e fala, fulano, Deus está te chamando pelo seu nome. Essa palavra é para você. Olha que coisa. Tá? Então, esse alinhamento com o Espírito Santo, ele vai fazer com que as nossas orações sejam não só ouvidas, mas respondidas de forma instantânea. Por isso eu digo, é melhor você entrar num lugar de silêncio e ficar quieto do que você orar simplesmente porque eu tenho que orar e não ser ouvido. Aí eu terminei dizendo assim, olha que interessante. Deus não quer mais ouvir sua oração. Ele quer que você ouça a voz dele. Olha. Eu tive uma experiência, esses dias, foi a Thaís ainda. Porque eu estava muito gordo, que eu falo assim, inchado. Calma aí, peraí, fala de novo. Que eu tenho um microfoninho aqui, ó. O silêncio, né? Ah. Eu estava vindo de conferências, Certo. congressos, então, ouvindo muita palavra, muita ministração, e chamou que você tá cheia, gorda, né? E não transborda para fora, para o outro, né? Só guardando. Só guardando. Só ouvindo. E aí, só ouvindo. E aí eu cheguei pra Thaís e falei, Thaís, tô com tanta informação, Deus tá falando tanto comigo, só que eu tô perdida. Eu não sei por que Deus está requerendo neste tempo, para que lado que eu vou, o que eu tenho que fazer, eu oro e eu não consigo ter entendimento. Então chegou o tempo, para de ouvir pregação, para de tudo, se tranque, fica em silêncio e quieta. Não ora, fica em silêncio, porque no silêncio você vai ficar em paz e o Senhor vai falar no teu coração. Aí, tá vendo? E ela falou isso mesmo, fica em silêncio. Em silêncio. Porque tem hora que nem Deus mais quer ouvir nós. Certo? Quer ver? Quer ver uma oração que Deus falou? Não, uma oração que Deus falou assim, bem claro. Não era para estar fazendo essa oração. Moisés, de frente com o mar, Faraó atrás, certo? Ele fala, e agora? Vamos morrer. Oh Deus, o que eu faço agora? Qual que é a resposta de Deus? Marcha, né? Tem que só marchar. Por que, a pergunta, por que clamas a mim? Como assim por quê, Senhor? Porque na hora da dificuldade, o que a gente tem que fazer? Clamar ao Senhor. Não, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
Em outras palavras, Deus disse para Moisés assim, não precisava orar, cara. Tem coisas na nossa vida que a gente é tão nítido a vontade do Senhor, tá tão explícito. Para que orar? Pra que orar? Porque ali você já vê, você sabe, né? Você tem um discernimento espiritual. Tá Tem vendo? coisas que é verdade. Tá vendo? Concordo. Aí eu falo assim, ó, não, tem que orar para você ter uma segurança em Deus. Tá? Por quê? Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche, irmão. Era para caminhar só, nada de ficar aqui perguntando, certo? Outra pessoa que teve medo de ficar, ele teve medo, tá? Teve medo de ficar pedindo para Deus sinal, que foi o Gideão. Lembra quando Deus chamou o Gideão? Falou para o Gideão assim, Gideão, vou libertar o meu povo através da sua vida. Ele falou, não, senhor, o senhor está enganado. O senhor escolheu a pessoa errada. A minha tribo é a menor tribo de Israel. Minha casa é a menor casa da tribo e eu sou o menor da minha casa. O senhor fez escolha errada. E aí o anjo fala para ele assim, não, foi você mesmo, você é a pessoa escolhida. É você que vai. Aí ele começa, né? Senhor, se é para eu mesmo ir, eu vou deixar um novelo de lã aqui, do lado de fora da tenda, e vou dormir. Quando eu acordar, a lã vai estar molhada e a terra vai estar seca. Porque era comum que o orvalho, né, aquela neblina, enchesse o campo e aí ficava tudo molhado. Terra molhada, tudo que ficasse do lado de fora ia estar molhado. Ele falou, não, terra seca e lã molhada. Quando ele acorda, ele vê a terra seca, quando ele pega a lã, cheia de água. Ou seja, Deus já não respondeu? Não está claro já? Precisava mais coisa? Não. Aí ele vai lá e fala assim, não, senhor, peraí. Não se irrita comigo. Mas vou colocar o novelo de lã de novo e agora vai ser o contrário. O novelo seco e a terra molhada. Pode ser? E aí foi lá no outro dia, quando ele acordou, como é que estava? Novelo seco, terra molhada. Não foi? Aí ele fala, Senhor, não se irrita comigo. Então assim, ele vai pedindo 1, 2, 3, 4 confirmações. Sem necessidade. Não tinha necessidade. Deus já respondeu na primeira. E quando é que ele expressa que ele está com medo de Deus? Quando ele diz assim, não perca a sua paciência comigo. Eu vou pedir mais uma coisa aqui, mas não se irrita comigo. Tá? Por quê? Porque tem hora que Deus já está cansado de ouvir. Aí chega de oração, é hora de... chega de oração, é hora de... ação. Sem orar, agir. Por quê? Porque já tem a resposta. Faz sentido ou não? Então tá, pode passar. Oração é importante, ninguém vai discutir sobre isso, porque se até Jesus... Gente, olha assim, pensa assim, será que isso aqui é importante para uma vida com Deus? Aí a primeira pergunta que você faz é assim, Jesus fazia? Jesus orava, gente? Orava ou não orava? Orava. Diz aí. Jesus orava ou não orava? Orava. Pouquinho? Em todo o tempo? De vez em quando? De vez em quando. Quando? Que momento que ele orava? A hora nona? Terceira hora do dia? Não, ele orava quando ele sentia que tinha que orar. Vocês vão para o lado de lá, porque nós vamos fazer uma obra do lado de lá. Enquanto vocês estão indo no barco, eu vou subir ao monte para orar. Mas senhor, vai vocês, eu vou subir ao monte para orar. Subiu, os discípulos atravessaram. Certo? Foi quando teve a tempestade e o Pedro andou sobre as águas. É em todo tempo? Esse todo tempo é orar toda hora, em todo instante? Não. Mas é orar em todo tempo no Espírito. Ouvindo o Espírito Santo fazer. Agora, oração, a gente já sabe que é importante e que não tem como uma vida espiritual. Não existe vida espiritual sem vida de oração. Não existe. Tá? Todos os milagres e as grandezas que acontecem na Bíblia são depois de uma simples e poderosa oração. Lázaro ressuscitou depois de uma oração. O milagre aconteceu ao
o homem, o aleijado no templo depois de uma oração. Então sempre haverá uma oração que antecede um milagre. Sempre antes de um milagre virá uma oração. Sempre antes de uma resposta virá uma oração. Sempre antes de um sinal virá uma oração. Por isso que vida espiritual sem oração é praticamente impossível que aconteça. Segunda prática espiritual: leitura e meditação da Bíblia. Leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus que revela a sua vontade e nos orienta para uma vida santa. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Não? Meditação, que não é leitura. Meditar nas Escrituras é refletir profundamente sobre o que Deus está nos dizendo e como aplicar isso em nossa vida. Que é o que a Andréia falou ali. Que a Thaís falou assim para ela: chega, já ouviu muito. Sabe o que você tem que fazer agora? Meditar. Já ouviu demais, sabe? Uma palavra, outra palavra, outra palavra. Às vezes Deus falando a mesma coisa. Nossa, essa palavra está me cercando. Onde eu vou, eu escuto ela. Você está parecendo Gideão, cara. Ouviu uma, ouviu duas, ouviu três, ainda está pedindo para Deus: Senhor, fala comigo sobre aquele negócio. E Deus já falou quantas vezes? Né? Olha, o interessante, gente, olha, essa passagem de Gideão é um negócio assim que me impressiona e ao mesmo tempo mostra que isso é uma realidade de muitos de nós, tá? Porque pensa comigo, Deus falou com Gideão 1, 2, 3 vezes. Ele obedeceu? Ainda não. Mas sabe quando que Gideão toma coragem para obedecer? Quando ele ouve o inimigo falando. Olha outra controvérsia aí, ó. Olha o pastor jogando, como fala? Pimenta na comida. Ó, ele ouviu, ele viu Deus, ele recebeu a visita do anjo 2 vezes, 2 ou 3 se não me engano. Ele pediu sinais, Deus deu todos. E ainda assim ele ficou sem agir. Aí a última saída de Deus para fazer o Gideão agir foi assim, ó. Pega um soldado junto com você e desce no acampamento dos midianitas. Desce lá. À noite, tá tudo escuro, ninguém vai ver você. Desce e eu te farei ouvir. Ele desceu, ficou atrás de uma tenda, tinha um soldado conversando com o outro. Aí o soldado falou pro outro: quem é o soldado? Inimigo, certo? O inimigo falando pro outro assim, ó: rapaz, essa noite eu tive um sonho, que descia um pão de cevada rolando sobre essas montanhas aqui e esmagava nós todos. Aí o outro falou assim: eu sei o que é isso. Isso não é outra coisa senão o Deus de Gideão, que vai descer aqui com Gideão e vai esmagar nós todos. Aí o Gideão, quando ouviu o inimigo, o que ele fez? Saiu correndo, pegou as armas, que ele achou que ia usar, e Deus falou: não vai usar arma, você vai usar trombeta, né? E vai usar tocha. E aí desceu e fez o que tinha que ser feito. Engraçado, Deus falou 1, 2, 3, 4, eu não sei exatamente quantas, mas eu acho que umas 5 vezes. Umas 2 visitas do anjo, mais 3 sinais, mas ele só age depois que ele ouve o que o inimigo pensa a respeito dele. Tem muita gente parada, tem muita gente que já era para estar em ação, já era para estar em movimento, mas está parado, mesmo ouvindo Deus. Por quê? Porque enquanto ele não vê que o inimigo está consciente de que ele é vencedor, ele não vai agir. São pessoas que ouvem seu medo do mesmo jeito que ouvem Deus. E fica Deus e o medo combatendo. Né? Até que ele vê que o inimigo tem mais medo do que ele. O diabo está com medo da nossa ação. Porque ele sabe que quando a gente começar a agir, Deus começa a fazer o milagre. Posicionamento, hoje eu ministrei mesmo. Fala aí. Fala aqui, fala de novo. Hoje pela manhã foi falado isso na oração com as irmãs, sobre que posicionamento também é arma espiritual.
Porque antes da batalha, da oração, do jejum e da palavra, tem que ter o posicionamento. Às vezes a insegurança, né? Ação. A insegurança, o medo impede de você se posicionar. Às vezes o Senhor já liberou, o Senhor já está aberto, as ferramentas já estão lá, mas você não tem o posicionamento de avançar, né? Pela incredulidade, o medo, a insegurança. E então eu falo que posicionamento é uma arma espiritual, né? Uma arma espiritual. O se posicionar para depois vir a oração, a leitura da palavra e o jejum, que seja um posicionamento, né? É isso aí. Porque o posicionamento gera ação. E ação é o que Deus espera de muitos de nós. Vocês sabiam que tem um livro da Bíblia que não acabou de ser escrito? Sabiam disso? Tem um livro que não tem um ponto final. Sabia? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não acabou. Tá? O Lucas parou de escrever porque o Lucas morreu. Mas Atos dos Apóstolos é o Atos da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo morreu? Ela acabou? Ela continua. Agora me diz uma coisa, o que é Atos? Atos vem de ação. Só existe ato quando alguém age. E aí a gente fica aqui pensando, vou agir, e o livro fica sem ser escrito. Agora quando você age, Deus escreve. Aliás, já está escrito, mas só vai ser registrado depois que você agir. Faz sentido ou não, gente? Pois é. Por isso que tem hora, a gente volta a falar de oração, né? A gente fica orando, buscando confirmação, Deus já deu 1, 2, 3, 4, 5, e você fica preso pelo seu medo, preso pela insegurança, preso por sua carnalidade, e aí está na hora de começar a meditar em toda a palavra que saiu da boca de Deus a seu respeito. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha. Quando vê a situação, a gente quer, com a nossa limitação, tentar entender como que Deus vai agir. Sendo que tem momentos que a gente anda e a gente caminha e Ele vai colocando um assoalho embaixo dos nossos pés. É isso. Porque você está agindo de acordo com a palavra dele, não é a sua vontade. Gente, o anjo falou claro para Gideão, vou usar você para libertar o povo. É só ir. E ele ficou buscando confirmação, 1, 2. O que ele está fazendo? Está segurando o tempo de Deus. Será que é para mim mesmo? Será que Deus se confundiu? Não, então, agora... Vai mudar de ideia? Porque a sua carne não quer. Exatamente, você está com medo, você fala, puxa, vai... Ou às vezes a gente se vê tão pequeno que você acha capaz. Então, esse é o maior medo. Não é o medo do inimigo que você vai enfrentar. É o medo de enfrentar você mesmo. Tá? Não é o medo do inimigo que você vai enfrentar, é o medo de enfrentar você mesmo. Porque, olha, tem alguém que pode te parar sem muito esforço. Tem alguém que pode parar você sem muito esforço, que é você mesmo. Nossa mente pode parar a gente assim, ó, sem esforço nenhum. Tá? É só ela buscar lá na caixinha das nossas experiências antigas, né? Da nossa infância, dos nossos erros. Pega a caixinha dos erros lá, né? Vai lá e levanta a plaquinha assim, ó, você já errou uma vez, vai errar de novo. Aí só vem isso na cabeça, o que acontece com você? Paralisou. Aí vai lá, pega a plaquinha da sua capacidade. Ó, você desistiu de fazer aquilo porque você não conseguiu, você não tinha força, ó, tá vendo? Não vai conseguir de novo. E aí isso te paralisa assim, ó, muito rápido. A gente vai se sabotando, né? Vai se sabotando. Vai dizendo para você mesmo, você vai falando com você mesmo, e quebrando essa força de avanço. Tá? Eu tô aqui falando com vocês, mas assim, eu estou me alimentando disso também, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu tive muita experiência de fé, muitas experiências gigantescas, grandiosas, tá? Mas eu acredito que eu poderia ter vivido muito mais, por causa de medo. Eu deixei de fazer muita coisa por medo, tá? Medo de não ser Deus, medo de não encontrar o resultado que eu esperava, medo de Deus estar fazendo isso para me provar, sabe? Medo de um monte de coisa. E eu tenho certeza que eu perdi muita coisa
por medo. Tá? Então eu estou aqui dizendo para vocês, não é o diabo, não é a outra pessoa, seu grande adversário nessa chamada de Deus para a sua vida é você mesmo. Tá? É você mesmo. Porque o diabo é fácil vencer ele. Aqui, ó. Você tem Bíblia. Tá? Ele vem dizendo para você, você não merece. Aí você fala para ele, não mereço mesmo. É tudo pela graça. Você responde com Bíblia. Porque o diabo vem acusar você, não de quem você é. Ele vem acusar você de quem você não pode ser. Você não pode ser uma pessoa abençoada. Porque você é um pecador. Né? Se você vai falar assim, posso ser, porque a Bíblia diz que eu posso ser, que eu sou mais do que vencedor. Aí você usa a Bíblia e repreende o inimigo. Mas quando é você mesmo... É só reparar, nós somos cristãos. Eu só tenho 15 anos, né? Estou engateando com Jesus. Mas se você olhar bem, na minha época, que eu era obreira na igreja, na plenitude, demônios manifestavam muito, praticamente todos os cultos de libertação. Era só um irmão, uma irmã, né, no poder, no nome de Jesus, ia lá, impunha as mãos, acabava. No nome de Jesus. Repare que hoje pouco se vê manifestação de demônios, porque ele mudou a estratégia dele. Hoje ele está na mente do ser humano, porque ele entendeu que ele dominando a mente, com crise de ansiedade, pânico, todas essas doenças aí da mente, ele sabe que só a pessoa pode sair, né? Só ela tem que querer e desejar sair daquela situação. Então hoje as mentes estão escravizadas, né, pelo inimigo. Toda a batalha é espiritual na mente. O que você está falando tem muito sentido, porque eu falo que assim, ó, tem possessão demoníaca e tem influência demoníaca. Tem a influência do mal. Tá? Quando uma pessoa está agindo por influência maligna, não é a oração que resolve. Aí é mudança de mentalidade, é aquilo que Romanos fala, né? Transformação de mente. Agora, quando é possessão, gente, você põe a mão, acabou. Põe a mão, acabou. Eu lembro de uma mulher que veio fazer uma visita na nossa igreja, quando era na 1º de setembro, nossa igreja era na 1º de setembro. E ela veio num culto de libertação. E a gente orou por ela, nossa, ela passou mal, ela vomitou, sabe? E essa mulher estava presa na prostituição. Prostituição não é uma decisão da pessoa? Não é? A pessoa decide. Então você pensa o quê? Caráter, mudança de comportamento. Não é uma possessão demoníaca. Pode não ser em muitos casos, mas no caso dela era. E a gente orou, ela falou que sentiu um alívio depois dessa oração, e ela vomitou ali e foi embora. Essa mulher se relacionou com uma pessoa, um homem de Deus, casou, teve 3 filhos e hoje está na presença do Senhor. Depois desse momento de libertação. Tá? Então, para muitas pessoas vai ser influência, mas para outras é possessão. No caso de influência, como é que a gente derruba o inimigo na influência? Mudança de mentalidade, porque o inimigo agiu aonde? Como a André falou, agiu na mente. E aí, depois que age na mente, aí a luta fica um pouquinho mais complicada. Tá? E aí como que a gente vence? Gente, não existe prática espiritual mais importante aqui. Oração, palavra e jejum. Todas são importantes e são para um determinado momento. Tá? Por exemplo, você não vai expulsar um demônio lendo Bíblia. Já vi gente assim, ó, tá endemoniado ali, peraí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não, porão as mãos. Porão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios. Não é? Vai ler a palavra para o demônio. Vou pregar você para te converter. Não. Expulsai demônios, curar os enfermos, expulsai demônios. Expulsar, gente, não é pedido. Expulsar, você não fala por favor. Como que você expulsa alguém que está dentro da sua casa? Como? Joga para fora. Não tem a vontade da pessoa. Esse lugar não te pertence. Sai daqui agora em nome de Jesus. E é assim que a gente expulsa demônio, certo? Agora vamos lá. Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia
e de noite. Bem-aventurado não é só feliz, tá, gente? É felicidade e prosperidade. Tem dois sentidos aqui. O bem-aventurado, ele é um pouco mais amplo do que simplesmente feliz, né? Tem algumas traduções que diz feliz, mas ele é feliz, essa pessoa é feliz na vida material e espiritual. Tá? Material e espiritual. A Bíblia tem o poder de mudar sua vida espiritual, mas também tem o poder de mudar sua vida física, material. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é transformadora. Ela transforma ocasiões, transforma ambiente. Aliás, como é que tudo foi criado mesmo? Haja. Pela palavra, não é? Então nós temos a palavra de Deus a nosso favor. 2 Timóteo 3, 16, 17, conclui isso que a gente está falando, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Tá? A palavra de Deus, ela não é escrita por Deus, mas ela é inspirada por Deus. Tá? Ela não foi escrita por Deus, mas foi inspirada por Deus e tem uma utilidade. E a utilidade é transformar as nossas obras, tá? A nossa ação. Esse é o grande poder da palavra, transformar a nossa ação. Eu sempre falo isso, Davi, ó, pregador Davi ali está no fundo ali, ó. Eu falo para ele, boa mensagem não é aquela que as pessoas saem chorando e dizendo, uau, que mensagem, mexeu comigo. Não. Se no dia seguinte não mudou nenhuma ação, nenhum comportamento, nenhum pensamento daquela pessoa, não adiantou nada. Nada. A palavra de Deus, quando ela sai da boca de Deus, ela sai para um efeito. Se não tiver efeito de mudança, de transformação, não tem sentido Deus falar. Não há sentido. Uma palavra sem transformação, sem gerar nada. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva cai e rega a planta para que ela dê alimento ao homem, assim é a palavra que sai da minha boca. Não volta para mim sem antes fazer o que me apraz. Ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus sai para trazer um alimento para o homem. Se não alimentou ninguém, se só emocionou, se as pessoas ficaram só, choraram porque meditaram, pensaram de um jeito diferente, mas não mudou a vida delas, não serviu de nada. Serviu para nada. Tá? Foi só a arte da pregação levando as pessoas a sentir mais um pouquinho de emoção. Ah, mas aí talvez você pense assim, poxa, mas aí pelo menos a pessoa ficou emocionada. Ah, bom, mas tem filme que também emociona, né? Ghost, do outro lado da vida, também emocionou muita gente. Muita gente chorou, embora foi um filme totalmente espírita. Muita gente chorou assistindo Ghost. Então, será que é pra gente chorar? Ou é pra gente mudar? Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta. Ela é útil para ensinar. Se ensina, é para você praticar diferente, não é? Repreender, se repreende, é para você não fazer mais o que você estava fazendo. Corrigir é dizer, ó, tá indo no caminho, mas você tá, né? Ó, você não tá fora do caminho, você tá dentro, mas vai por aqui. Corrigir. E por último, instruir. Instruir. Você não sabe o caminho, eu vou te dizer qual é o caminho. Gente, não tem outro objetivo da palavra senão transformar a nossa vida. Tá fazendo sentido isso para vocês ou não, gente? Sim. Se não tiver, por favor, digam. Próxima, Davi. Essa eu vou deixar para o Davi explicar, que o Davi domina sobre jejum aí, conhece bastante sobre jejum, né, Davi? Não? Tá aprendendo. Tá. A palavra de Deus fala muito sobre o jejum e tem algumas situações na Bíblia em que o jejum aparece como uma arma espiritual, uma ferramenta espiritual. Tá? Em várias ocasiões nós vamos ver o jejum como uma poderosa ferramenta espiritual. Né? Quando, por exemplo, a Esther, ela vai interceder pelo rei Assuero, né? Ela vai pedir ao rei Assuero que
que interceda pelo povo judeu, ela pede para que todo o povo orasse e jejuasse por ela por esse dia. Tá? Orasse e jejuasse. Então, o jejum tem uma conotação espiritual muito forte na Bíblia, mas como eu disse para vocês, não é um instrumento de pesquisa meu, não me aprofundei nisso, mas tenho algumas experiências com isso. Por exemplo, eu sofri uma perseguição na empresa, na Valtra, e eu sabia que aquela perseguição era espiritual. Eu tinha certeza. Aquela pessoa ficou com ódio de mim do nada. Eu não fiz nada para aquela pessoa, mas ela tinha ódio de mim. Ela não queria me ver por perto. Pra vocês terem uma ideia, essa pessoa ela cumprimentava as pessoas na roda. Se tivesse uma roda, que a gente fazia todo dia, uma roda para se comunicar sobre o dia de trabalho, ele vinha pegando na mão de todo mundo, pulava eu. Pegava na mão de todo mundo. Aí as pessoas vinham falar comigo, puxa, difícil isso aí, né, Júlio, que você está passando, não sei o quê. Eu fico em paz, fico em paz. E aí um dia em casa eu tenho uma visão, um sonho. E aí eu sonho que tinha um demônio, anãozinho assim, ó. Anãozinho assim, ó, vindo assim para me encarar. Aí eu disse para ele assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ele cresceu uns 30 centímetros. Eu te repreendo em nome de Jesus, cresceu mais 30. Eu te repreendo em nome de... E ele ia crescer, conforme eu ia repreendendo, ele ia crescendo para me intimidar. Porque quanto mais eu orava por essa situação, mais esse cara me perseguia. E eu repreendia e só crescia, não ia embora. Aí eu pegava eu não lembro o que tinha, tinha uma espada, alguma coisa assim. Eu pegava e falava assim para ele, você acha que eu tenho medo de você? E eu dava um passo na direção dele e ia. Aí ele corria de mim. E ele entrava num lugar muito escuro. E eu dizia assim, eu ficava lá de fora. Aí eu não entro, porque eu não me contamino. Mas sai daí para você ver se eu não acabo com você. No sonho. Quando eu acordei de manhã, no meu coração veio assim, jejum. Jejum, vou jejuar. Aí comecei a jejuar. Gente, eu jejuei. Falei, nesse dia eu não vou almoçar, vou passar o dia inteiro sem comer. E meu jejum, antigamente, era de tudo, tá? Eu abstinha até de água. Então eu não tomava nem água. Aí eu tirei toda a alimentação, café da manhã, tudo. No horário do almoço eu fui, me retirei. Quando nós voltamos do almoço, reunião. Reunião? Produção não tem reunião, você tem que produzir. Reunião. Chamou todo mundo lá e falou, gente, por alguns motivos aí superiores, nós vamos precisar vamos ter que mudar aqui a equipe um pouco, e hoje nós estamos tirando esse líder aqui, que ele vai para outro setor. Eu disse, acabou a luta, porque ele era o cara que me perseguia, porque ele era líder de produção, e eu trabalhava na produção, e acabou, simplesmente, gente, acabou, meio-dia de jejum, foi nem um dia inteiro, meio-dia de jejum. Mas como foi que eu fiz? Porque eu tive um conhecimento sobre isso? Não, porque o Espírito Santo me mostrou em sonho que aquele demônio não saía eu repreendendo ele. Opa, se não vai sair eu repreendendo, então vai sair um jejum. Jejum e oração. Não foi só jejum, foi jejum e oração. Tem respaldo bíblico para isso, pastor? Olha, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas posso te dizer, que o jejum, que é a abstinência de alimentos ou outros prazeres por um tempo determinado, não, é abstinência de alimentos, tá? O jejum de Daniel, depois eu falo para vocês, com o objetivo de intensificar a busca por Deus, de como mortificar a carne e alimentar o espírito, intensificar a oração e a dependência de Deus, santificação e mortificação da carne, crescimento espiritual. O jejum está implícito na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Tira uma dúvida. Ela não fez pergunta nenhuma. Aí eu vou falar de jejum, ela vai fazer pergunta. Porque eu tenho dúvida. Tá, vamos lá, pode perguntar. Abstinência biblicamente, esses outros prazeres por um tempo, tem base bíblica? Porque eu sempre confundo, porque tem pessoas que fazem, né, hoje em dia, de rede social, de não vou pintar minha unha, que eu já ouvi muita coisa. Não tem. Não tem. Então o jejum é só de alimento.
outros prazeres, que no caso o Seria jejum o de quê? Daniel, o jejum de Daniel, sim. ele se absteve de algum tipo de alimento. Sim. Não foi? Mas então o jejum é alimento. É alimento. Não tem outra. Não existe outra, né? Você ia falar, Davi? Fala aqui. Você vai... Fala aqui para ficar gravado, o pessoal ouvir. Tem muita gente que acaba confundindo e vou fazer jejum de rede social, ficar sem rede social. Certo. Mas biblicamente, pelo sentido original da palavra, o que significava, o jejum ele tem a ver somente com alimentos mesmo. Então, quando a gente olha para os relatos da Bíblia, quando fala de jejum, é uma abstinência total de alimento. Não tá nem falando de água, né? Não é Nem água, fala de alimento. água, é alimento. A pessoa ficava totalmente sem alimento. Então, por um período, ela não se alimentava. E por que o jejum, né? Por que fazer isso? Por que não podia fazer uma outra coisa? Porque o jejum entra na prática espiritual de uma disciplina que você disciplina o seu corpo em tirar aquilo que te sustenta fisicamente para se encher do Espírito Santo que vai te sustentar espiritualmente. Então, a questão de, vou fazer jejum de rede social. Não. Esse caso é propósito. E as pessoas confundem bastante. Jejum com propósito. Diferença de jejum para propósito. Por exemplo, Daniel, ele deixou de comer alguns alimentos, mas a intenção dele era o propósito. Qual que era o propósito? Não se contaminar com as iguarias do rei. Então ele tinha um propósito, não era um jejum para ele se encher do Espírito Santo. Ele só estava num propósito de se manter fiel ao que ele acreditava. Então tem essa diferença que as pessoas às vezes confundem, né? Isso aí. E aí acaba, tirando o sentido real do jejum. Isso aí. O Daniel tinha um propósito, né? Você lembra que Daniel, ele faz o jejum, né? A abstinência, a troca de alimento. Ele troca, né? Ele troca a carne, as iguarias do rei. Por quê? Primeiro porque eu acredito que os alimentos da mesa do rei eram alimentos contaminados que um judeu não comia. Então começa por aí, né? E outra coisa, legumes... Ele come legumes e fica com a pele mais saudável, fica, né, uma aparência diferente. Agora, gente, falar que comer legumes é jejum, eu posso jejuar a vida toda. Gente, porque tem legumes que você faz um brócolis ali com um tempero. Nossa, isso é bom demais, gente. É bom demais. Certo? Você troca por qualquer coisa. Aí pega um legume aí, aquele... delícia. Agora, você fala aqui pra mim, ó, aquela carne que eles fazem, né, vegana lá, faz com soja. É legume, gente. Né? Soja. Bora, dá pra viver. Tem um monte de gente aí que é vegano, né? Não, vegano não. Vegetariano. O vegano ele não come nenhum derivado de animal, né? É isso aí. Então, o vegano não come nada de animal, tudo da terra, né? Tudo da terra. Então dá para viver, se eles vivem, né? E muitos vivem bem, saudáveis, né? Então dá para viver. Certo? Mais dúvida? Pode tirar a dúvida. O jejum, né? O jejum. É que eu vi práticas, então eu fico sempre com essa dúvida. Jejum nada mais é que mortificação da carne para se encher do espírito, ok. Aquele jejum que a pessoa fala assim, Andréia, meu casamento, vou jejuar para Deus restaurar o casamento. Vou jejuar para ganhar casa própria. Vou entrar em então não é jejum. Então não adianta. Você fala assim, vou fazer um jejum por essa causa. Não é jejum. Não, jejum se ela se absteve de alimento. Tá, mas o propósito do jejum? Não, tem vários. Pode. Se for de alimento, é jejum. É jejum, mas Isso eu estou aí. jejuando, não com o propósito de matar minha carne, mas estou jejuando com o propósito de ganhar algo. Sim, em troca... claro. Sim. Tá. Por exemplo, a Esther... Nínive. Nínive jejuou para ser perdoado por Deus. Sim, entendi. Então, para se arrepender. Como símbolo de arrependimento, um jejum. Certo? Esther pediu o jejum para ela entrar na presença do rei. Era um propósito. Certo? Sim. Mas aí ela pede jejum. E jejum é de alimento. Outra coisa, jejum assim, de WhatsApp, jejum de Instagram. É propósito. Isso não é bíblico. Tá? Isso não é bíblico. Isso é propósito e eu vou falar para você. Numa visão bíblica, eu acredito que Deus vai responder a oração da pessoa e vamos falar assim, o propósito que a pessoa está buscando, mesmo se ela não se abstesse de nada. Amém. Outra Tá? coisa, assim... Porque é pela fé da pessoa, né? Não é pelo que ela está fazendo. Pela fé. Uma vez me ensinaram, Andréia, é errado jejuar
por coisas, relacionamento, casamento, ouvir já. Porque o jejum vai potencializar a tua oração em favor dessa situação. Porque você está matando a sua carne, está cheio do espírito, então vai potencializar a oração quando você for orar. Mas nunca se jejua por restauração de casamento, por libertação, por salvação. O jejum não tem nada. Então eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Uma confusão Porque em às vezes relação a as isso. pessoas vêm pedir orientação e eu, às vezes, fico nessa dúvida de responder. Entendi. O que você ia falar? Eu ia falar que, tipo, nesse sentido. Peraí. Eu acho que Fala no... Nesse sentido não tem base bíblica, porque, por exemplo, Davi, ele faz um jejum pela vida do filho dele que Deus falou que ia matar. O filho que ele teve com Betseba. Então Deus fala assim, eu vou tirar a vida do seu filho pelo pecado que você cometeu. E aí Davi, ele vai pro templo, ele fica lá, ele ora e jejua para que Deus não matasse o filho dele. Então, tipo, você tá orando e jejuando por uma causa, sim, algo que você quer, algo que você tem vontade. Então não que isso é errado. Então eu acho que a Bíblia não dá respaldo assim, não, tenho que orar somente para mortificar jejuar somente para mortificar minha carne. Não, tem Às vezes vários você tá propósitos. buscando por algo também, é um propósito diferente. Vários propósitos. Exatamente. Falei todas as minhas dúvidas. Não, tem o jejum, ele embora a gente não foi um objeto de estudo meu, porque eu sempre fui mais pela experiência. Por exemplo, Deus me mandou jejuar, o Espírito Santo me impulsionou a jejuar, eu jejuei e deu resultado. Então, na minha cabeça, o jejum funciona quando você, do mesmo jeito que a oração funciona, quando você faz no Espírito. Então você jejua no Espírito, você ora no Espírito, e aí faz sentido. Outro dia eu fiquei meio frustrada. Você ficou frustrada? Eu fiquei meio frustrada. Por quê? Fala. Pelo seguinte, eu iniciei um jejum, mas sabe, eu iniciei, mas cada vez que eu apresentava, até mesmo quando ia levantar o jejum, não sei, era uma coisa que, não sei, meu coração estava... Sabe quando você está numa situação que você não sabe explicar, mas aí eu interrompi, porque eu falei, não estava, não sei, uma coisa muito estranha. Não estava fazendo sentido para você. Não estava fazendo sentido. Aí eu interrompi, porque eu falei, não, sabe como... Comecei minha abstenção de alimento, mas, sabe, apresentei, mas como que não havia sentido o que eu estava fazendo. Então, essa Assim, aula de hoje... Seria Assim- o jejum de tolo? Não, sim. Eu não diria de tolo, eu diria que sim, que a gente erra muito por falta de conhecimento. Tá? A gente erra por falta de conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento de que aquilo ali não está sendo aceito por Deus, por que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Agora, enquanto eu não tenho conhecimento e eu estou oferecendo aquilo para Deus, Deus está recebendo. Deus está recebendo pela minha simplicidade, pela minha tal, às vezes até pela minha ignorância, certo? Deus está recebendo aquilo ali, mas não como um jejum, como quando Ele direciona, tá? Porque o jejum tem muito poder, muito poder. Não posso mistificar ele, né, e dizer assim, jejua que você vai ser uma pessoa poderosa em Deus, porque eu não acredito que é o jejum que leva alguém a uma vida espiritual plena. Só o jejum, tá? Mas eu acredito que oração, palavra e jejum são práticas de pessoas espirituais. Porque eu já tive experiências, assim, experiências tremendas com questão de jejum. Aham. Só que dessa vez agora... Você falou, não faz sentido. Não faz. É tanto que teve uma época que eu ia na igreja que toda segunda-feira era o jejum. Aí era tipo, zero alimento, quando era 3 horas da tarde tinha o culto, né? Certo. Nós tínhamos momento de oração, de louvor, e como praticamente a gente ia se alimentar por volta das 17 horas. Certo. Mas assim, foi uma época tão maravilhosa que, um exemplo, às vezes no altar tinha alguém no altar dando testemunho e pessoas que estavam, vamos dizer assim, sentadas eram libertas. Sim. Porque era algo assim bem, nossa, Mas precisa maravilhoso. ser algo realmente Direcionado. 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 Porque senão, se jejum realmente fosse força, a gente ia ver isso explícito na palavra. Então, vai ter ocasião que você vai ter que jejuar e você vai saber disso. Certo? Está aqui as 3 práticas espirituais, né? Jesus ensina sobre jejuar de maneira correta, certo? O jejum verdadeiro que agrada a Deus é aquele que promove justiça e ajuda ao próximo.
Isaías 58, versículo 6, né? Que eles jejuavam, mas não ajudavam as pessoas. E aí Deus usa o Isaías e fala assim, eu não quero esse jejum de vocês. Você jejua, mas na hora de ajudar o próximo não ajuda. Então, ele não vai funcionar como funcionaria se ele estiver sozinho. Tá? Jejuei, me tornei espiritual? Não. Não se tornou espiritual. Uma pessoa espiritual anda na palavra, movido pela oração no espírito, e aí sim, seu jejum tem o efeito que deveria ter. Faz sentido até aqui, gente? Mais perguntas sobre jejum? Esclareceu a questão do propósito. Mas... As pessoas têm dúvida e perguntam. Eu já vi uma amiga, a da unha assim pintada, assim, eu fiz jejum. Aí eu fiquei assim, fiquei quieta, né? Do quê? De não pintar unha, que é uma coisa que eu gosto muito, porque é um mês sem pintar minha unha. Eu fiquei, escutei aqui, mas ela falava com uma verdade. Uma verdade. Agora eu tô jejuando porque eu não pinto mais minha unha. Tô em jejum. Em jejum de redes sociais, gente. Às vezes falta um pouco de conhecimento, então a gente fica assim, tá bom, né? Deixa eu jejuar. E algumas práticas a igreja vai, vamos supor assim, inserindo, sabe? Alguém teve uma experiência, aí dali para frente começa todo mundo a fazer, achando que vai ter a mesma experiência e não tem. Tá? Talvez você ouça o testemunho de alguém que entrou numa escola e começou a orar em todos os armários dos alunos e houve um avivamento espiritual naquela escola. Então toda escola que a gente foi orar por todos os armários, todas elas vão ter avivamento? Não. Né? Eu já orei por um surdo e ele foi curado. Será que eu posso orar por todos os surdos e eles serem curados? Então, são perguntas que a gente precisa responder de forma clara. E não ficar enganando a gente mesmo. Dizendo assim, não, vou fazer e vai acontecer. Aí não acontece, como é que você fica? Frustrado. Aí você vai falar assim, a palavra de Deus está mentindo, está errando. E não está, na verdade falta conhecimento. Tá? Oração, palavra e jejum. Nós vamos concluir a nossa aula então. Vamos lá, porque vai ter um momento de reflexão aqui. Conclusão e reflexão. Teologia da espiritualidade. O relacionamento com Deus é baseado em Cristo e guiado pelo Espírito Santo. E o que ele busca? A santificação. Vida espiritual, gente. Sem santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Vida espiritual sem santificação, não faz sentido. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo em você, ele vai gerar práticas de um ser espiritual. O Espírito Santo sobre você derrama do seu poder, mas em você ele gera o fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, temperança e por aí vai. Tá? Teologia da espiritualidade explica exatamente isso, que o relacionamento com Deus ele vem através de Cristo e é guiado pelo Espírito Santo, te levando para a santificação. Tá? Não existe outro motivo do Espírito Santo estar em você senão te santificar. Não existe outro propósito. Ele quer te santificar, porque se ele precisa de você para ganhar outras vidas, não é em você que ele vai fazer isso, mas sobre você. Tá? Porque ele convence o outro do pecado e transforma a vida do outro, mas em você, ele te transforma. Tá? Fluirá de dentro deles um rio de água viva. Quem? Quem recebeu o Espírito. Então esse rio que flui de dentro é a nossa vida com Deus, uma vida espiritual. Agora, começou a cair sua prática de oração, sua prática de palavra, sua prática de jejum, automaticamente vai cair seu desenvolvimento espiritual. Automaticamente. Tá? Caiu sua prática de oração, caiu sua prática de palavra, caiu sua prática de jejum, vai cair sua vida espiritual. Não tenha dúvida. Quando Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu para Cirandar peneirar vocês e eu orei por você.
para que a sua fé não morresse. Tá? Orei por você. Eu acredito que o Espírito Santo está nesse momento intercedendo por nós, para que na nossa fraqueza, o Senhor nos guarde e nos livre, porque nós somos bombardeados todos os dias, para se tornar pessoas carnais, agindo pela carne, quando na verdade o que Deus quer é uma pessoa cheia do Espírito. Né? Vamos ali para o nosso pensamento dessa aula. Pula aí. Pensamento. A espiritualidade cristã não é apenas um momento isolado, mas uma vida contínua de comunhão com Deus, em que o cristão busca refletir o caráter de Cristo em suas atitudes e escolhas diárias. Gente, por que diária? Como diz a música do Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Quando meus filhos eram adolescentes, um dia eu falei, eu tô pequeno, o pecado é bom. Eu acho que eu soltei uma frasinha, meus filhos, mãe, falando que o pecado é bom? Eu falei, o pecado ele é tá amarrado. Porque se não fosse bom, não teria tanta luta para negar o pecado. É claro. O pecado dá prazer, sim, ele é bom. A diferença, a consequência do pecado é a morte. Então você tem todos os dias lutar contra o pecado. Seu desejo da tua carne, porque é prazeroso aos olhos, é colorido, é bonito, chama atenção. Então, senão não precisa lutar. A nossa luta não é diária, porque é atrativo. Então, nós temos que estar sempre cheios do Espírito, através da palavra, da oração. Porque, gente, é todo dia mesmo. Proposta, é tanta coisa. O Paulo diz assim, o que é reto, o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é honesto, o que edifica, nisso pensai. Então, quando a gente vive uma vida alimentando nossa mente com coisas tortas, mentiras, né, e todo tipo de aparência de mal, quando você se alimenta a sua mente com isso, você alimenta a sua carne. Agora, se você alimenta o seu espírito, se você se enche do Espírito Santo, então você pode vencer tudo isso. Último slide aí, que é uma pergunta. Isso. Como você pode aplicar essas práticas espirituais em sua vida cotidiana para aprofundar sua caminhada com Cristo? Pense e fale. Vamos ver se vocês pegaram. Aí só falta alguém falar, orar todos os dias às 9 da manhã. Irmão, se você orar, se você pegar seu relógio e programar a sua oração, quer dizer que você não está íntimo dele. Certo? Porque com pessoas íntimas, você não precisa programar para falar, você não agenda horário. Pessoas íntimas suas, você fala a hora que você quiser. Ainda mais alguém que tem toda a atenção para você, porque Deus não é como um homem que você talvez ligue para o seu amigo agora para desabafar e ele não vai te atender do outro lado. Esse não é Deus. Ele vai estar em todo o tempo. Como Jesus disse, eu vou subir ao Pai, mas virá um outro Consolador. E ele estará convosco todos os dias. E ele vos ensinará todas as coisas. Gente, não tem ninguém que está mais ligado em você do que o Espírito Santo. Ninguém. Nem você mesmo se percebe como o Espírito Santo te percebe. Nem você se vê como ele te vê. Tá? E ele está aqui em todo o tempo. É como se existisse um Deus para cada um de nós. Tá? Um Jesus para cada um de nós. Semana passada eu falei aqui, ficou até um clima meio pesado, né? Mas eu preciso dizer isso. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Tá? E muitas pessoas acreditam que Abraão viveu coisas extraordinárias porque ele viu Deus. Pedro, Paulo e Tiago viveram coisas extraordinárias porque viu Jesus. Né? E nós vamos ficar com o que sobrou. Como assim? Como assim? Andar com o Espírito Santo é andar com Jesus. É a mesma coisa. Jesus falou assim, ó, eu vou subir ao Pai e virá um outro Consolador. E ele vos ensinará
Agora, as pessoas não ouvem o Espírito, não se relacionam com o Espírito Santo, não respeita ele como ele deve ser respeitado, não trata ele como Deus. Tem gente que fala assim, ó, Senhor, nossa, se Jesus viesse aqui, se Jesus estivesse aqui em carne e me chamasse para ser seu discípulo, nossa, eu ia largar tudo, ia abandonar tudo, ia andar com ele, ia ouvir ele, eu não ia querer nem dormir, ia sentar e falar, fala Jesus, fala Jesus. E o Espírito Santo pensando assim, né? Poxa, eu estou aqui, mas porque você não está me vendo, você não está crendo. Porque você não está me vendo, você não está vivendo para mim, mas eu estou aqui. E eu vou com você para cima e para baixo. E quando você está dormindo, eu estou te protegendo. E quando você está caminhando, eu estou controlando seus passos. Mas você só lembra de Jesus e de Deus. E o Espírito Santo? Não, ele está aqui, ele vai nos conduzir para uma vida espiritual. E eu acredito que quando a gente começa a andar com Cristo, a gente começa a ter práticas espirituais. Tá? Não consigo imaginar um cristão sem o selo evidente do Espírito Santo. Não dá. Evidente. Evidente no amor, né? Evidente na fé, evidente no amor, evidente em tudo. Mesmo que não seja evidente nos dons espirituais, porque isso ele dá a cada um conforme lhe apraz. Se não for para o uso para o bem dele, se ele achar que você não vai ter, e ponto final, porque nem todos tiveram. Mas o amor, a fé, isso tem que estar presente onde o Espírito Santo está. Não tem como o Espírito Santo presente, isso tudo não está presente. Amém? Amém. Então, é você que fala. Vamos lá, como é que você vai aplicar essas práticas espirituais em sua vida cotidiana para aprofundar sua caminhada com Deus? Como é que você vai aplicar a oração? Como é que você vai aplicar a palavra e jejum na sua vida, na sua caminhada com Cristo? Né? Na sua vida cotidiana. Como? Simples a resposta, né, gente? É simples, né? Porque se a partir de hoje eu não oro mais por orar, alguém pode decidir isso. A partir de hoje não oro mais por orar. Vou ter o meu tempo diário com Deus e vou ficar em silêncio. E conforme eu ouvir a voz dele dentro de mim, eu vou pronunciar a minha oração. Conforme eu ouço a sua voz, eu pronuncio a oração. Porque se eu peço segundo a vontade dele, isso ele fará. E ele fala, tá? Ele continua falando. Então, eu oro assim. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser lida. Jesus não mandou ler a palavra. Ele mandou examinar as Escrituras e meditar nas Escrituras. Por isso a gente falou da leitura, examinando as Escrituras e meditar nela. Que é, depois de eu ler e entender o que eu vou fazer, saber como que eu vou aplicar aquilo na minha vida. Porque não adianta eu ler e entender se não vai fazer nada de mudança na minha vida. Só para eu dizer para as pessoas assim, ó, conheço o livro de Jonas, hein? Nossa, li tudinho, entendi tudo. E no final, vai para Tarsis. No final não vive em obediência. Leu tudo o livro de Jonas e no final não obedeceu. Amém, queridos? Só mais uma aí, Davi? E aí acaba assim, ó. Gratidão. Nos vemos na próxima aula. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Aí você pode dizer assim, não quero orar. Sim, ué. Por que não? Por isso que às vezes quando a gente termina, eu falo assim, quem quiser orar, fica à vontade. Por gratidão mesmo ao que Deus está fazendo, por gratidão pela sua palavra, por gratidão pela sua obra, né? Que eu tenho certeza que quando a gente se dedica em fazer as coisas de Deus, tem alguém que vai se levantar para tentar impedir,
Mas, como em todas as ocasiões, sempre prevaleceu quem estava no Senhor, nós prevaleceremos nele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, por cada um que aqui está. Sim, Deus, sabemos e cremos no poder da sua palavra. Ela transforma, ela liberta, ela conduz, ela repreende, ela ensina, e nós estamos prontos a aprender com a sua palavra. Espírito Santo, conduz o nosso coração, conduz a nossa vida, conduz o nosso interior, conduz os nossos passos. Queremos ser guiados por Ti. Como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Conduz a vida de cada um dos meus irmãos. Cuida da sua família, cuida dos seus planos e projetos, e que eles estejam alinhados com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe. Amém.